agrobis, ó reis do agronegócio, Eu entrevistei ela. ó produtores de alimento com veneno, Na Natura de 2020. vocês que aumentam todo ano sua posse. Vamos falar um pouco sobre agrofloresta. Os sistemas compostos por elementos de produção agrícola ou pastoril, juntamente com elementos arbóreos de maneira sustentável, são conhecidos como sistemas agroflorestais, ou SAFs. A agrofloresta é uma forma de produzir alimentos, madeira, medicamentos naturais, vestimenta, entre outros produtos e muitas formas de vida, além de produzir água. Muitas pessoas não concordam com esse termo, mas entendemos a produção de água como sendo o processo de proteção dos mananciais, principalmente próximos a grandes centros urbanos e áreas degradadas, os quais precisam de uma mãozinha dos cuidadores e defensores de território para que tenham suas nascentes e olhos d'água e recursos restabelecidos e protegidos. O mestre Joelson, nos seus escritos por Terra e Território, já disse sobre a necessidade de pensarmos a nossa soberania frente àqueles que detêm o poder dos recursos, de forma a garantir que tenhamos acesso àquilo que nos é necessário para vivermos bem. Atualmente, com o processo de privatização, esse poder está se concentrando nas mãos de grandes empreendimentos, que priorizam a classe dominante para facilitar a distribuição desses recursos, como a água, a alimentação de qualidade, a energia, a saúde, entre outros fatores, como o afeto, que entram como essenciais para o bem viver em sociedade. Com tantos impactos sociais e vendo o meio ambiente respondendo à forma como lidamos com nossos recursos, com ondas de calor e desregularização dos regimes de chuvas em muitos locais do Brasil, frente a essas nuances, vejo a agrofloresta como uma das possíveis soluções onde podemos produzir enquanto devolvemos à natureza o necessário para ela se restabelecer. Como disse seu Pedro, um sábio agricultor em uma visita que fiz à Coopera Floresta, as coisas não devem ser retiradas do ambiente, tudo é uma troca. Então, eu colho a banana da bananeira e devolvo com adubo de esterco, para que ela continue produzindo sem esgotar os recursos do solo. Bom, o mesmo pode ser feito ao colocar dentro do sistema de produção espécies que irão produzir alimento e gerar renda para o produtor, e outras que farão serviços de retroalimentação do sistema, podendo servir de poda para a biomassa, atrair a fauna local com alimentos, servir de adubo verde, cobrir o solo como as forrageiras, ou até mesmo fornecendo sombra e condições essenciais para o crescimento das plantas estabelecidas como carro-chefe, que são aquelas que darão maior renda ou maior fonte de alimento ao produtor. Dependendo do sistema, é possível pensar em plantas para sanarem todas essas e muitas outras demandas do agroecossistema. Como Ana Maria Primavesi dizia, o solo é vivo e devemos cuidar dele e manter a diversidade de seres que vivem no solo e o transformam constantemente. Para isso, é preciso manter uma diversidade de plantas que servirão de alimento para esses microseres, para que assim possamos obter um solo de qualidade, com matéria orgânica e sem selecionar animais que poderão ser considerados pragas, caso o sistema esteja desequilibrado. Dessa forma, podemos produzir alimentos de melhor qualidade e ter uma saúde boa para aqueles que se alimentam de plantas produzidas no solo com vida. Dentro da minha pesquisa, estou tendo um pouco mais de contato com os produtores do assentamento Dandara e vejo algumas das dificuldades de ser um pequeno agricultor. Estou entendendo que se a agricultora ou agricultor não possuir uma renda suficiente para sustentar sua casa e seu lote, ela ou ele vai ter que sair de casa para ir trabalhar, seja na cidade ou no campo, diminuindo o tempo disponível para o desenvolvimento de tarefas no lote. A questão da mão de obra e do abandono do campo é uma questão muito séria e deve ser levada em conta. É preciso encontrar maneiras de facilitar e viabilizar o trabalho intenso no campo, para que os produtores consigam desenvolver atividades que garantam a maior estabilidade para as famílias, de maneira que seja atrativa também para os jovens se manterem ou voltarem para o campo. Minha pesquisa ela visa falar sobre a interação entre os bioindicadores da dimensão biofísica, que levantamos a partir da literatura já disponível sobre monitoramento de sistemas de produção. No nosso caso, estamos comparando o desenvolvimento de agroflorestas implantadas no final de 2022 e pastos ao redor, sendo em grande maioria degradados, representando o ponto zero. Uma vez que as áreas de SAF, antes de tomarem essa forma, eram pastos degradados do Oeste Paulista.
o que possibilita o entendimento das modificações da paisagem e do ambiente proporcionadas pelos sistemas agroflorestais biodiversos. Percebi com isso a complexidade e encantadora trajetória de planejar, cuidar e produzir em sistemas agroflorestais. Eles possibilitam a interação humano-natureza de maneira harmônica, a qual vejo como uma estratégia muito importante para um futuro menos doloroso frente às alterações climáticas e à escassez de recursos e alimentos em um mundo cada vez mais urbanizado e distante da natureza. Após esse vídeo um pouquinho importante, vocês entendem um pouco melhor onde a Caverna do Morcego está inserido. E lembrar para vocês que a gente vai estar na formação de construtores e defensores dos territórios, organizado pela Teia dos Povos. E para isso é muito importante que vocês apoiem as campanhas que vão estar aparecendo aí na tela, pelo Pix ou pelo nosso Apoia-se, tá bom? Até mais.